Olá, é um prazer recebê-los de novo para a nossa live mensal. Eu estou aqui sentado com o Bruno Benassi à minha esquerda, nosso analista de ativos. À direita estou com o Luciano Costa, nosso economista-chefe. Eu sou Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo. E a gente vai discutir o cenário e a perspectiva focado aqui nesse começo de ano sobre como investir em 2026. Né? Acho que a gente começa a nossa conversa recordando que em 2025, no início do ano, especialmente depois das tarifas do Trump em abril, a gente revisitou o cenário global, revisitou o cenário de Brasil e a gente, naquela oportunidade, chegou à conclusão de que haveria espaço para o Fed cortar juros e que a queda dos juros nos Estados Unidos seria o principal driver dos preços dos ativos no mundo e isso ia empurrar os ativos para cima, né, inclusive no Brasil, apesar das nossas incertezas fiscais, as dúvidas com relação à inflação. Em 2025, portanto, a gente teve uma posição bastante otimista quando prevalecia um certo pessimismo, né? Na verdade, um pessimismo bem grande. A gente imaginou que a Bolsa poderia superar os 150 mil pontos, como de fato aconteceu, que os juros iriam cair nos Estados Unidos, que a inflação iria cair no Brasil. E esse quadro se materializou e isso foi muito positivo para os ativos em 2025. Né? 2025 foi um ano em que os ativos do Brasil, na maioria deles, no caso da Bolsa, mais de 33% de alta, os fundos imobiliários com altas aproximadas de aproximadamente 20%, você teve um benefício muito grande em investir em ativos de risco em oposição ao CDI. Né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Número 1, para lembrar dos nossos acertos, né? A gente vive um pouco disso. E número 2, para dizer que a gente tem um contraste muito grande quando a gente olha aqui para 2026. Né? Em 2026, e essa é um trecho da nossa carta mensal que saiu a semana passada, né? A mensagem aqui é que, na nossa avaliação, o mercado todo está muito otimista com curto prazo, por razões que se justificam, a gente vai desenvolver isso, mas está muito despreocupado com o médio e longo prazo, e aí é que a gente vai fazer a nossa discussão. Né? Então vamos lá, vamos começar a conversar. O que acontece com 2026, por que a gente está enxergando 2026 como um ano em que, num certo sentido, as coisas se desenvolvem de maneira inversa a 2025. Né? 2025, o ano começou pessimista com o Brasil, pessimista com o mundo, e acabou bem, e a gente acabou antecipando justamente essa dinâmica, porque a gente olhou para o Fed, olhou para as Treasuries dos Estados Unidos e falou isso vai ser o motor principal. Né? Agora, para 2026, a gente está elegendo como motor principal da dinâmica dos preços dos ativos aqui no Brasil o fator fiscal associado à eleição. E é isso que vai ser o eixo da nossa análise. Né? Então, você tem um início de ano ainda sobre os auspícios de um quadro muito positivo. Você já tem nos Estados Unidos um juros que está baixo, deve permanecer baixo, talvez tenha mais 1 ou 2 cortes, mas o fato concreto é que a Treasury de 10 anos oscilando ali perto de 4% cria um pano de fundo favorável para os investimentos no mundo. A gente tem a expectativa de que o Banco Central comece a cortar agora em janeiro. Se não for em janeiro, vai ser em março, mas o fato concreto, e o Luciano vai explorar bastante isso, é que as condições para o Banco Central começar a cortar estão dadas. Então, esse primeiro trimestre ainda vai ser dominado pela onda global positiva e pelos cortes de juros aqui no Brasil, e é isso que a gente está vendo. Né? A Bolsa batendo recorde hoje, enquanto a gente está gravando aqui a apresentação, a Bolsa está estabelecendo um novo recorde e as coisas parecem caminhar bem. Né? Só que tem uma eleição no meio do caminho. Né? E a eleição, ela traz, não por questões políticas, ideológicas, ela traz o tema do fiscal. O Brasil é um país que tem uma dívida explosiva. O presidente Lula assumiu com uma dívida PIB de 71,7% do PIB. Na campanha ele prometeu ser fiscalmente responsável. Ele fez o arcabouço fiscal, mas infelizmente ele não cumpriu nem a promessa de campanha nem as metas do arcabouço. O Brasil vai passar 4 anos fazendo déficits primários muito grandes, né, com um governo que se preocupa muito no gasto, mas não se preocupa muito em aumentar as despesas, muitos programas sociais, o que é até uma coisa compreensível e pertinente no caso do Brasil, mas a advertência que a gente faz é que a história não registra países que conseguiram fazer uma distribuição de renda bem-sucedida e manter o crescimento quando eles se descuidam do fiscal. E o Brasil, infelizmente, se descuidou do fiscal. A nossa trajetória de dívida é explosiva. A dívida vai terminar o mandato presidencial, esse mandato presidencial do presidente Lula, com uma dívida PIB de 84% do PIB, vai bater 88% em 2027 e vai passar de 90% do PIB em 2028. Né? Claramente uma trajetória insustentável. E aí é que a eleição entra como um fator de risco, porque a gente tem dúvidas sobre a vontade do presidente Lula de endereçar esse problema de maneira realmente
efetiva, né? Ele teve a oportunidade de fazer isso ao longo desse mandato e acabou não fazendo. Então, essa é a grande incerteza do mercado. Em função disso, a gente acha que à medida que o ano foi evoluindo, o segundo trimestre, terceiro trimestre, o tema eleição fiscal vai começar a fazer o preço dos ativos, por isso a gente antevê um ano em que os ativos brasileiros não vão superar o CDI, né? A gente acha que a maior parte dos ativos está aqui na tabelinha da direita, os ativos vão bater a inflação, mas vão ficar abaixo do CDI, com exceção da Bolsa, que a gente tem uma previsão de que a Bolsa no ano termine em queda, porque a nossa hipótese básica é que o presidente Lula ganhe a eleição, ele até sinalize algum tipo de ajuste fiscal, como ele fez com o arcabouço fiscal, mas o presidente Lula e o governo e o partido dele carecem de credibilidade fiscal, né? As pessoas claramente não têm apreço, não compreendem a importância de manter as contas públicas sob controle. Então, acho que essa é a mensagem. A gente começou a carta fazendo uma recordação que eu acho sempre muito importante, né? A gente todo mês vem aqui, fala de conjuntura, explica as nossas projeções, né? Eu até tenho orgulho de dizer que nossa equipe acerta muito as projeções. Todo ano a gente está em várias posições, posições de destaque nos rankings que contabilizam as projeções das áreas econômicas. A gente é top 5 esse ano de Selic, a gente tem sido constantemente uma área de pesquisa que acerta muitas projeções, inclusive de bolsa. Esse ano a gente foi uma das primeiras casas a preconizar que em 2025 a bolsa terminaria bem, todo mundo estava muito pessimista e a gente acabou acertando. Agora, a verdade é o seguinte: quando você faz o estudo da estratégia de investimento de longo prazo, o que as finanças, né, os prêmios Nobel e quem estuda finanças preconiza é que o investidor não deve fazer a estratégia de investimento baseada nas projeções dos economistas, nem mesmo nas nossas, né? A ideia central é que a gente tem que pensar em termos de alocação com coisas mais estáveis, mais estruturais. A gente tem que pensar que a carteira de investimento é algo que vai durar 5, 10, 15 anos, e nesse horizonte não tem previsão possível. Então, você tem que pensar mais na sua percepção de risco, na sua capacidade de ter a liquidez presa, na sua estratégia de investimento, combinar isso com uma alocação de ativos que seja adequada para o médio e longo prazo. Esse é o pilar central e muitas vezes a gente esquece disso, né? Então, é importante você ter diversificação, é importante ter exposição internacional, uma coisa que a gente preconiza com muita ênfase, né? Então, essa parte da alocação é uma coisa que é muito menos tática, é muito mais muito mais estrutural, né? Dito isso, cabe sim, sempre é importante fazer um ajuste tático em cima dessa posição estrutural. E aí o que a gente está recomendando é que em 2026 esse ajuste tático seja feito no sentido defensivo. A gente acha que é um ano para ter cautela, porque os ativos já subiram de maneira bastante significativa e com a incerteza fiscal e eleitoral, a gente imagina que você vai ter um ano complicado, especialmente a partir do segundo, terceiro trimestre. O cenário global continua sendo dominado por um ambiente de juros baixos nos Estados Unidos, né? Juros em torno de 4% são considerados baixos, são considerados juros que estimulam o investimento no resto do mundo, estimulam a alta dos ativos fora dos Estados Unidos. Isso tem acontecido. Na ponta direita aqui, vocês estão vendo esse spike, né? Esse pulo da taxa de 10 anos para cima de 4,20, né? Isso foi relacionado à Groenlândia. Acho que a Groenlândia vale a pena a gente fazer uma pausa. O mais provável é que não aconteça nada de muito dramático. O Trump característica dele criar uma confusão, botar o bode na sala, falar coisas absurdas e depois ele vai recuando e vai negociando. Mas eu tenho temor, e muitos analistas de política internacional têm o mesmo temor, de que o Trump tenha dado um passo em que vai ser difícil retroceder. Eu acho que ele acabou fazendo um dano muito maior do que ele tinha calculado, não sei se intencional ou não. Às vezes eu tenho dúvida se de fato ele tem um planejamento prévio antes de agir e fazer as coisas, mas o fato concreto é que você colocar a discussão da Groenlândia, do controle da ilha, eventualmente até da compra do território da Groenlândia, isso é totalmente legítimo, né? Embora há muito tempo não aconteça. O Alasca foi comprado da Rússia, o Brasil comprou o Acre há 150 anos. Então, isso não é uma coisa inédita, é uma coisa plausível de se discutir. O que o Trump fez não foi colocar esse tema só.
ele passou a chantagear a Europa com questões de coerção comercial em cima dessa pauta. E aí você confunde muito as coisas, né? Uma postura que não é uma postura razoável no trato com aliados. Então, isso acaba sendo um passo muito complexo e acelera uma coisa que muitos analistas já temiam que acontecesse, que é o fim da Pax Americana, né? E a emergência de um mundo multipolar. E aí os analistas sempre trazem a recordação de como o mundo funcionava no começo, antes da Primeira Guerra Mundial e mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, que é um mundo multipolarizado, sem uma liderança clara, em que a lei do mais forte prevalece, e aí dá muita confusão, acaba dando muito conflito, né? As instâncias multilaterais, o benefício que elas trazem é criarem um ambiente de negociação mais organizado. Então, acho que isso eventualmente pode ter consequência, não de curto prazo para os mercados, né? A expectativa maior é que não tenha um desenvolvimento muito dramático, né? Mas eu acho que é um tema relevante para a gente ter em mente, porque vai na direção de uma reconfiguração da geopolítica global, no sentido dos Estados Unidos cada vez mais isolado, abrindo mão da liderança e do eixo que ajuda a organizar a solução em diversos âmbitos, né? Então vamos falar de eleição, né? Sempre um tema complexo, sempre um tema conturbado. Eu tenho que fazer o seguinte disclaimer, acho que devo falar pelo Luciano e pelo Benassi também, né? Eu penso que analista tem que ser um pouco como aquele ditado espanhol: "Hay governo, soy contra". Não tem vantagem nenhuma em você ter um analista chapa branca, porque o governo vai fazendo as coisas, a gente tem que entender as implicações, as consequências, os riscos que isso vai trazer, né? Isso não remete a nenhum tipo de preferência política ou ideológica. Todo mundo tem um time de coração, todo mundo tem um partido que prefere votar, mas a gente procura aqui fazer as análises mais objetivas possíveis. Como qualquer ser humano, a gente está sujeito a erro, né? A gente erra a análise, se a gente só acertasse, provavelmente ninguém estaria aqui sentado trabalhando, então a gente estaria usufruindo dos milhões de dólares que a gente teria acumulado. Não existe quem só acerta a projeção. O que a gente pode fazer é ler muita coisa, analisar com frieza e trazer essas análises para apreciação de vocês, que são a razão da gente estar aqui, né? Então, o que a gente pode dizer sobre a eleição? Fazendo um resumo muito rápido, o Lula emerge como favorito na medida que o Flávio ocupou o espaço da direita. A razão para isso é a rejeição, né? A rejeição do Flávio, do sobrenome Bolsonaro, é muito alta. Aqui tem todo um texto, eu não vou ler tudo, eu vou só criar um pouco um modelo analítico que a gente está usando aqui para compreender o desenvolvimento da eleição, né? Isso é baseado em duas ou três casas de análise política que a gente tem como consultoria. Eu fiz uma síntese breve aqui para vocês entenderem. Então, quando eu olho as últimas eleições e as pesquisas, né, a gente constata que cerca de 35% dos eleitores no Brasil têm simpatia pelo Lula, né? Quando você corrige para o fato de que, em média, de 20% a 25%, né, eu usei o número de 23% dos eleitores não comparecem para votar ou votam nulo e branco, né, você tem, corrigindo aí para 77% de votos válidos, o 35% de preferência original acaba virando alguma coisa como 45%, 46% do eleitorado total, né? Quando eu vou para o campo contra o PT, o ponto de partida é um pouco mais baixo, está em torno de 32%. Quando eu corrijo para 77% dos eleitores que vão comparecer, vira 41%, 42%, né? De fato, na eleição de 2022, esses números foram muito parecidos, né? O Lula teve 48%, 48,4%, o Bolsonaro teve 43,2% no primeiro turno. Quando foi para o segundo turno, você teve uma vitória do Lula ali bem apertada. O que sobra, então? Se eu tenho dois campos de eleitores que estão muito polarizados, o Brasil é um país polarizado, uma parte dos países do mundo hoje tem uma visão política polarizada, o que sobra? Sobram dois grupos de eleitores que são aproximadamente 10% do eleitorado, ou 13%, considerando os 23% que não votam, que é o perfil considerado liberal social, que é o eleitor antigo do PSDB, que tem uma visão liberal em economia, mas que acha que o Estado tem que prover políticas sociais, né? E um outro grupo muito relevante que surgiu e se materializou ao longo dos últimos 10, 15 anos, que são os empreendedores individuais, né? Em geral, pessoas cuja origem é a classe D e E, são pessoas que até estão inseridas nos programas sociais, mas eles não veem o Estado como provedor de bem-estar, eles preferem mais flexibilidade. Então, o motorista do Uber, o entregador, a pessoa que faz cabelo e maquiagem nas comunidades, enfim, esse perfil compõe esse grande grupo ali
que não tem um viés pró-Lula, nem um viés pró-Bolsonaro, são os eleitores flutuantes, né? Então, são esses eleitores que vão acabar decidindo a eleição. Quando a gente vê as pesquisas mais recentes, né, a gente acabou materializando aqui um cenário, de novo, probabilidade subjetiva, a gente consolida tudo, a gente imagina que o Flávio está consolidado como candidato, né? Ainda existe uma chance do Tarcísio vir a ocupar essa posição, mas essa chance vai diminuindo à medida que o Flávio se consolida. O Ratinho tem uma chance ainda de continuar na corrida e ultrapassar o Flávio, mas é uma chance pequena. Quando a gente consolida todas as probabilidades que a gente está compondo aí no eleitorado, a gente chega à conclusão que o Lula tem cerca de 2/3 de chance de se reeleger, né, contra um terço, um pouco mais de 1/3 da oposição de ganhar a eleição, né. Vou projetar aqui a pesquisa mais recente, né, a pesquisa que saiu hoje, da Atlas, Intel, né. O Flávio subiu a posição dele, reduziu a diferença que ele tinha para o Lula, ele acabou ocupando essa posição, se consolidando como um adversário, como o adversário do Lula nessa eleição, né. Ocupou ali o espaço semelhante a outros nomes que se opõem ao Lula, né. Então, nesse sentido, ele se consolida, mas a questão da probabilidade de vitória do Flávio, ela não está ligada diretamente ao resultado da eleição, ao resultado das pesquisas de intenção de voto nesse momento, né? O pessoal de marketing político é unânime em dizer que pesquisa de intenção de voto tão longe da eleição tem muito pouco poder preditivo. O que importa nesse momento é olhar para 3 coisas, né? A rejeição, isso é importante, está do lado direito para vocês verem, a aprovação do governo, o governo Lula tem tido em diferentes pesquisas aprovações em torno de 33%, 34%, tem uma regra de bolso do pessoal de política, se o governo está com mais de 40% de aprovação, é quase imbatível, ele vai se reeleger. Se o governo está com menos de 30% de aprovação, é uma tarefa muito difícil para o incumbente se reeleger, mas 32, 33, 35 que o Lula tem tido é uma eleição em aberto, né? Então essa é a mensagem que a gente tem hoje, que é uma eleição em aberto. O problema para o Flávio, e esse problema é mais grave para o Flávio, é mais grave para quem tem sobrenome Bolsonaro, né, é que a rejeição dele é muito alta. A rejeição do Bolsonaro é mais alta do que a do Lula, a do Flávio é muito parecida com a do Lula, mas os candidatos que teriam mais viabilidade são os candidatos que estão ali embaixo nessa pesquisa de rejeição. Então, por isso que o mercado e o Centrão acreditava que o Tarcísio seria o nome ideal, porque ele vai conseguir reunir apoio amplo dos partidos, ele iria conseguir reunir uma chapa com muito tempo de TV e ele tem uma rejeição mais baixa, né? Assim como o Ratinho tem também o mesmo potencial, né? Mas o Flávio ocupando a posição, ele se torna um adversário e a gente tem que analisar como vai ser essa contenda, né? Do lado do Lula, o Lula é o político popular mais bem sucedido da história do Brasil, né? Está concorrendo na cadeira de presidente, né? A economia vai bem, não está explodindo de crescer, mas está crescendo de maneira sustentada, o desemprego está no nível mais baixo da história, a inflação chegou a incomodar um pouquinho, mas ela não está fora de controle. Então, tem uma série de programas sociais bem-sucedidos, né? Uma série de políticas muito populistas para tentar ganhar voto, mas o Lula está parado ali numa barreira que é muito, muito bem posicionado, mas ele não é assim, é favorito, mas não é claramente um vencedor, né? A aprovação do governo é relativamente baixa para esse quadro tão positivo, e as pesquisas indicam muito claramente que o eleitorado gostaria de ter uma alternativa que não fosse nem o Lula nem o Bolsonaro, né? Então a demanda existe, o que não existe é a oferta. Olhando do lado do Flávio, acho que é importante lembrar que o Jair perdeu a eleição sentado na cadeira de presidente, né, por causa da rejeição. Então o Flávio vai ter um desafio enorme de aparecer, ganhar voto e não atrair a rejeição que o Bolsonaro tem, né? A largada foi muito improvisada, né? Então a campanha precisa ser melhor organizada, precisa ter um tom profissional, ele precisa articular com os partidos, precisa articular com a família, porque parece ainda ter uma rixa com a Michelle, né? Ele precisa focar em viajar menos e controlar o discurso, né, para se tornar um candidato que tenha a capacidade de competir com o Lula, que é favorito, né? Acho importante terminar essa análise de política com uma mensagem do seguinte: a eleição de 2018 foi uma exceção, né, no sentido de que ela foi ganha no improviso. Foi um candidato que surgiu, dominou a rede social, o Carlos Bolsonaro teve um papel muito importante nisso, mas não é a regra. O normal é a eleição se ganhar com estrutura, campanha, profissionalismo, e eu acho que não vai ser diferente dessa vez. Então, eleição em aberto, acho que o Magalhães Pinto
tem aquela frase famosa, que é política que nem nuvem, a gente olha, está de um jeito, olha de novo, está de outro. Pode mudar, mas a gente vai acompanhando as análises, mas de fato, se é difícil prever as coisas em economia, muito mais difícil prever as coisas em política, o que a gente vai fazer é ir adaptando a nossa avaliação à medida que os fatos forem se impondo, né? Para terminar aqui, a mensagem que fica é que com esse novo quadro eleitoral, a gente tem 3 cenários, né? Um cenário que seria o cenário otimista, que seria a vitória de um candidato com alta credibilidade para fazer o ajuste fiscal, né? Reeditar o que o Temer fez, botar um teto de gasto, controlar a expectativa de crescimento da dívida. Isso certamente produziu um benefício muito grande. Eu acho importantíssimo lembrar que isso não é uma questão ideológica, né? O Lula fez isso em 2023, ele falou que ia fazer o arcabouço fiscal, o mercado acreditou. A taxa de juros de longo prazo caiu para 5,32 em setembro ou outubro de 2023, né? Então, não é porque o presidente é de esquerda ou de direita, porque ele tem barba ou não tem barba. O mercado quer que a dívida tenha uma trajetória sustentável. Quando aparece um plano crível, o mercado antecipa esse ajuste e as variáveis financeiras vão para os níveis de equilíbrio. E por que isso é importante? Porque uma coisa é você ter uma dívida de 70%, 80% do PIB que custa 5% de juro real ao ano. Outra coisa completamente diferente é a situação atual em que o custo do juros está em 7,20%, né? Porque justamente o risco fiscal está precificado e ninguém sabe se vai ajustar ou não. A chance da oposição ganhar e, portanto, você ter um ajuste com alta credibilidade, a gente estimou em 34%. Uma probabilidade subjetiva, a gente vai adaptar isso, mas é o número que a gente tem hoje. Por coincidência, na semana passada saiu uma pesquisa que indicava que o brasileiro acha que a chance da oposição ganhar também é de 34%, mas é mera coincidência. Os outros 2 cenários são os cenários com o Lula presidente, né? O Lula pode assumir e entender que ele precisa fazer um ajuste e repetir o arcabouço fiscal, anunciar que vai fazer uma contenção de gastos, vai fazer um montão de coisa, né? Como ele já fez isso e não cumpriu, a credibilidade vai ser reduzida, mas ele vai estancar uma deterioração mais intensa. Então, nessa hipótese, a gente imagina que o câmbio vai disparar para 6,20, mas não continua subindo. A gente imagina que a inflação sobe um pouco, mas não sai de controle. E todo mundo vai ficar atento para ver se, dessa vez, o Lula vai cumprir o ajuste que ele prometeu, né? Outra alternativa é ele fazer o que ele tem dito mais recentemente. Na última reunião ministerial, ele falou que resolve as coisas gastando, que ele acredita que gastando é a solução. Aí você vai para uma trajetória de crise fiscal, né? É um risco concreto, material, não é ficção de economista. Infelizmente, é importante lembrar que no governo Dilma a gente foi para a trajetória do gasto, o gasto é vida, né? Era o lema da Dilma, e a gente acabou tendo uma crise muito profunda, uma crise econômica profunda, uma crise social profunda, uma crise política profunda. E só esse ano, é importante lembrar, o Brasil chegou na renda per capita que tinha em 2013. Então isso é para lembrar que a tentativa de crescer via gasto, sem pensar no equilíbrio fiscal, ela produz desastres sociais que afetam muito mais a camada de baixo do que as pessoas ricas que, de uma maneira ou de outra, acabam preservando a sua riqueza no mercado financeiro, né? Então, isso não é uma questão antipopular, pelo contrário, uma preocupação com a sustentabilidade do crescimento, porque é só com um crescimento sustentável que você viabiliza a redistribuição de renda. A tentativa de ignorar a restrição orçamentária, na história do mundo, assim, sempre deu desastre, né? Então, aí a nossa crença e a probabilidade de 51% de que a gente atribui para a ideia de que o presidente Lula vai compreender que continuar no mesmo rumo vai ser um desastre e vai tentar fazer um ajuste, ainda que seja um ajuste menos profundo do que a oposição faria. Conclusão disso, e aí os números são mais imprecisos, é só para dar noção, é que a gente tem um cenário global favorável, né? Em que a Treasury de 10 anos vai continuar oscilando em torno de 4%, a Bolsa Americana vai subir para 7.500 pontos, conquistando uma alta em torno de 9% a 10% em 2026. Né? A moeda, medida pelo DXY, vai ficar basicamente onde está, oscilando em torno de entre 95 e 100. Mas aqui no Brasil, a nossa projeção é que o Ibovespa volte para os níveis que estava no começo de 2025, no final de 2024, na faixa de 125 mil pontos, com $1 em 6,25 e com os cupons, né, o juro real da NTNB
2045, né, que paga um juro real além da correção da inflação, rondando aí na casa de 7,5 a 8, que seria uma alta de 50, 60 pontos em relação ao que prevalece hoje. Então, é um cenário complexo, né? Aqui estão, na apresentação, quem quiser olhar, tem aqui ativo por ativo as nossas estimativas. Isso é um exercício que é impreciso por definição, mas ele dá mais ou menos a direção do preço dos ativos em cada um dos cenários, né? E aqui uma análise qualitativa. Mas a conclusão dessa conversa é que nesse ambiente, o pós-fixado sai favorecido, né? É um ambiente em que o pós-fixado sai favorecido e é um ambiente em que a gente reenfatiza uma vez mais, né, a importância do investimento no exterior, né? De novo, eu falo sempre que investir no exterior não é porque eu acho que o câmbio vai subir, porque quando eu achava que o câmbio ia sair a gente falava a mesma coisa, mas o brasileiro ainda investe muito pouco no exterior e é preciso ter uma alocação, eu diria, no mínimo de 15%, se não de 20% ou 30% no exterior, porque é uma forma de proteger, é uma forma de você criar uma correlação negativa com os ativos brasileiros. Quando tem uma crise no Brasil, o câmbio sempre sobe, então você tem investimentos no exterior descorrelacionados do Brasil, é uma forma de proteção. E eu digo sempre, é uma forma de proteção muito barata, porque no longo prazo, a expectativa do investimento no exterior é ter uma rentabilidade em torno de dólar mais 7, dólar mais 8. Né? O dólar acompanha a inflação, então a inflação mais 7, a inflação mais 8 é aproximadamente o que a gente espera vai ser um investimento bem sucedido no Brasil. Então você pode comprar proteção, né, ter o benefício da diversificação, sem ter um custo de oportunidade muito alto. Então é uma coisa que todo investidor que não tem investimento no exterior deveria considerar essa hipótese. Acho que me alonguei um pouquinho aqui nessa parcela inicial, mas como tinha uma mudança de cenário, a gente foi um pouco mais detalhado. Vou passar agora para o Luciano explicar um pouco como ele está vendo o cenário global, como ele está vendo o cenário doméstico, para a gente depois ver a expectativa de gestão dos ativos com o Benassi. Obrigado, Alexandre. Então, continuando aqui a discussão, né, da nossa apresentação, então, diante desse quadro que o Alexandre citou, né, um quadro global que a gente ainda continua vendo como positivo, mas um quadro de Brasil que vai ter uma incerteza muito grande ao longo do ano, que é a eleição, a gente vem para a discussão do cenário local, né, para 2026 e o cenário internacional. Na parte internacional, como o Alexandre comentou, o ano de 2025 terminou bem, né? A gente acabou tendo o Fed cortando juros, a economia americana ela tendo um impacto menor do que o esperado na parte de tarifas, isso propiciou esse corte de juros e o mercado de trabalho também desacelerando, ajudou o Fed a reduzir os juros ao longo do segundo semestre, como era a nossa expectativa, e por outro lado a China confirmou também o nível de crescimento mais rápido no segundo semestre, entregando a meta que era uma meta ousada para o ano passado, né, 5% de crescimento, né, em 2025, mas que acabou acontecendo. Então, olhando para 2026, o que a gente pode esperar? Primeiro, pelo mercado de trabalho, como a gente viu pelos últimos dados do payroll, né, que é a geração de vagas mensal de empregos dos Estados Unidos, a gente realmente viu uma diminuição do ritmo de atividade na economia, principalmente no mercado de trabalho. A gente vê que o payroll teve ali um mês negativo em outubro, obviamente isso está muito ligado ao shutdown, né? Então o fechamento do governo gera, né, uma demissão nas atividades correlacionadas ao governo, então isso leva um resultado negativo, mas mesmo limpando um pouco esse efeito, que seria daquelas médias ali de 3 e 6 meses, a gente vê que o mercado de trabalho americano está muito fraco, né? Então a gente vê que a média ali de 3 meses, por causa do outubro, fica negativa, e a média de 6 meses que não pega outubro, ela fica um pouco positiva, mas não muito alta, né? Está ali em torno de 20 mil vagas. Então, o mercado de trabalho realmente fez o degrau, né, que era o medo do Fed a partir ali de abril, né, quando a gente vê a última barra mais positiva, maio, junho e julho a gente vê números muito próximos de zero ou muito baixos, né? Então, é exatamente nesse risco que o Fed agiu ao fazer os cortes a partir de setembro do ano passado, né, que foi aquele corte que ele mesmo chamou de um corte aí precaucional, né, em relação a esse risco. O que a gente pode esperar olhando para frente? Olhando para frente, a economia deve continuar numa geração de vagas ainda relativamente fraca, né? A gente acha que vai ficar ali em torno de 50 a 60 mil empregos, isso vai gerar ainda alguma pressão no desemprego. No curto prazo, né, os dados que saíram até foram um pouco melhores, né? A taxa de desemprego terminou o ano em 4,4, ela até surpreendeu positivamente a nossa projeção e a projeção do Fed, que era uma taxa de desemprego em torno de 4,5 a 4,6, mas um pedaço dessa
não alta, né, do desemprego no final do ano foi uma diminuição da participação de jovens no mercado de trabalho, algo que pode se reverter ao longo do ano, é isso que a gente espera. Então, a tendência ainda é ver o desemprego com essa geração em torno de 50 a 60 mil vagas, voltando a ficar mais pressionado ao longo do ano, né? Então, ao longo do ano, o desemprego deve oscilar ali em torno de 4,5 a 4,6. Então, isso vai propiciar, ao longo do ano, que o mercado de trabalho dê novos sinais de o mercado de trabalho enfraquecido, e com isso o Fed possa voltar a discutir corte de juros, principalmente a partir de maio, né? Outro elemento aqui importante também desse quadro foi o comportamento da inflação, né? Aqui está o núcleo do PCE, né, que é o índice que o Fed gosta de olhar, né, que é o deflator dos gastos das famílias, né? Então, o que aconteceu com essa inflação? Essa inflação, ela sofreu um choque, né, quando veio as tarifas, mas foi menos intenso do que era o imaginado. Quando a gente olha ali no gráfico, em nenhum momento, a não ser agora em dezembro, essa inflação está passando muito de 3, né? A nossa projeção para dezembro é 3. Então, com os dados que foram divulgados agora, de CPI e PPI, provavelmente a inflação faz esse pico em torno de 3 no final do ano. Mas se a gente lembrar os riscos que a gente tinha no começo do ano passado com as tarifas, esse cenário foi muito positivo, né? Então, só relembrando aqui as trajetórias que a gente gerou ano passado em relação aos cenários, né, de tarifas, a linha pontilhada ali no meio que está batendo 3 é exatamente o cenário que a gente está agora, vis-à-vis os cenários que era sem tarifas, né, que era o cenário anterior, que é o 2,7 ali de inflação, e o 3,3, que é o cenário com as tarifas no máximo ali de 20% de alta em termos efetivos, vis-à-vis as tarifas ficarem em torno de 10. Então, o que esse quadro está mostrando? Houve o choque, né, sem dúvida, das tarifas, mas foi muito menos impactante do que era o medo inicial, e com isso você teve você abre a possibilidade de ter, olhando para frente, uma inflação que vai devolver um pedaço desse choque olhando para frente, porque passa, né, alguns efeitos, e ao mesmo tempo com o mercado de trabalho menos apertado, né, a gente vai vendo a inflação de serviços cedendo, propiciando uma trajetória de inflação, com a inflação terminando esse ano em torno de 2,2, como é no nosso cenário base ali. Então, o que aconteceu e que deve voltar a acontecer esse ano, agora em 2026, é que, passado o choque de tarifas, a tendência, né, subjacente da inflação é uma inflação que continua, né, de uma maneira gradual, mas de uma maneira cadente, vindo ali para o centro da meta do Fed de 2%, e por isso a gente acredita que, em algum momento, depois que há a mudança, né, da presidência do Banco Central, o Powell, ele vai ficar no Banco Central até o final de abril, e então, a partir de maio, né, você vai ter um novo presidente, esse novo presidente possa fazer cortes de juros ao longo do segundo semestre. A gente está esperando, então, 2 cortes de juros, que está exatamente nesse quadro. Então, a nossa expectativa é que esse ano o Fed volte a cortar juros, né, com essa trajetória de inflação que termina em 3 em 2025 e vai para 2,2 em 2026, ali no núcleo do PCI. O Fed, diante desse cenário, no segundo semestre, a partir de junho ali, ele vai começar a discutir o corte de juros, e provavelmente ele faz pelo menos 50 pontos de corte. A gente aumentou até a nossa expectativa anterior era de 25 pontos, agora a gente está com 50 pontos de corte, indo para 3,25, exatamente pela dinâmica do cenário que tem sido favorável na parte de inflação, e também o provável viés, né, que esse novo Fed vai ter com o novo presidente, de ser um Fed que vai buscar um pouco mais de estímulo, uma taxa de juros neutra, né, nominal um pouco mais baixa, né? Então, o Fed discute uma taxa de juros nominal entre 3 e 4, né, em termos neutros. A gente acha que a nova configuração do Fed, esse Fed vai buscar esse piso, né, se aproximar desse 3 na taxa de juros nominal, por isso a gente está com 3,25. O crescimento, dado o impacto das tarifas, a gente teve uma moderação de 24 para 25, né, de 2,8 para 2,2, lembrando que foi menor do que era o esperado. No auge das tarifas, a gente chegou a projetar 1,5% de crescimento. Então, o crescimento também surpreendeu na economia americana. Parte disso é a resiliência do consumo, mais a parte de investimentos, né? Toda a parte de investimentos na parte de tecnologia está ajudando muito a economia. E para 2026, o efeito defasado dos cortes de juros do Fed do ano passado, mais a continuidade dos investimentos em tecnologia e também a diminuição do déficit comercial, vai ajudar a economia a fazer um crescimento ali em torno de 2,4, que vai ser um resultado muito bom, né? Não é o mesmo resultado ali de 2024, mas vai ser um resultado muito bom, olhando para a performance da economia americana, um crescimento de 2,4 esse ano. Em termos de dólar, a gente acha que o dólar fica mais
mais ou menos estável. O ano passado terminou em 98 pontos ali o DXY, né, que é a cesta do dólar contra as 6 principais moedas, né, do mundo. Para esse ano, a gente imagina que essa cesta, né, o valor do dólar contra essa cesta, perde um pouquinho, vai para ali para torno de 95, mas fica, né, se a gente olhar em termos históricos, relativamente estável. Aí, olhando para esse cenário, tem a discussão também sobre China. A China, ela acabou entregando a meta de crescimento do governo, mas muito induzida pelos estímulos, né, principalmente na parte da indústria. A gente vê ali no gráfico, né, que a gente tem ali a linha da produção industrial, as vendas do varejo e os investimentos. É bem claro a divergência de crescimento que houve dentro da economia chinesa ao longo do ano passado, enquanto a indústria manteve um ritmo de crescimento relativamente robusto, ali em torno de 5%, 6%. Tanto o varejo quanto principalmente os investimentos se acelera bastante, o investimento inclusive ficou negativo, né? Boa parte dessa performance negativa dos investimentos vem da parte de housing, né? A parte imobiliária, também tem uma parte que é a parte de infraestrutura também que acabou não performando tão bem como o governo gostaria, por isso ele tem estimulado, né, o investimento em infraestrutura, mas a mensagem principal é: a economia chinesa conseguiu a meta de crescimento bastante pelo lado da indústria, e isso gerou um excesso de capacidade de produção, né? Então há uma deflação no atacado lá que o governo tenta combater pelo excesso de produção e que provavelmente vai precisar ter uma mudança de políticas ao longo desse ano. O governo tem uma meta de 5, a gente está projetando 4,7, como a gente vai mostrar, só que para chegar nesse nível de crescimento, provavelmente as autoridades chinesas vão ter que fazer algo diferente desse ano. E o que é o algo diferente? Provavelmente ele vai ter que fazer tanto a linha do investimento quanto a linha das vendas do varejo acelerarem. Para isso, ele vai ter que fazer transferência, né, provavelmente, de alguns programas de investimentos para as províncias, para acelerar o investimento, e para o lado do varejo ele vai ter que dar estímulos via, provavelmente, créditos subsidiados, alguns programas de renovação de bens que vai ajudar a parte do varejo. Então, olhando esse cenário, o que a gente espera para 2026 em termos de crescimento global? O crescimento de 2025 acabou terminando num nível muito parecido com 2024, ali em 3,3%, o mesmo nível de 2024. E para 2026, como a gente continua achando que tem espaço para corte de juros pelo Fed, a gente imagina que a economia americana acelerando, ela acaba beneficiando, né, a economia global, né? Então acaba sendo um bom vento para a economia global. Isso ajuda a Europa a manter um crescimento ali em torno de 1,2%, a gente imagina esse ano. A China, ela desacelera, mas mantém um crescimento também bom em torno de 4,7%, mas principalmente os emergentes ex-China, eles aceleram o crescimento, né, ali para 3,8%. Basicamente aqui são os emergentes, né, da Ásia, né, os países ligados ali à China, né, ex-Japão, que vão ter provavelmente uma boa performance. Coreia, Taiwan, todos os países ali em volta, né, Vietnã, Singapura, todos os países que estão ali em volta, que acabam se beneficiando bastante, né, desse crescimento robusto que a China está conseguindo manter, e também o crescimento global, né, os Estados Unidos também num ritmo bom. Então, olhando o cenário global, a gente tem um cenário global que a gente pode se considerar bastante favorável. Então, vindo para o Brasil, acho que a grande discussão é como vai ser, né, a decisão aí de política monetária ao longo do ano, considerando que a gente tem um risco fiscal como um pano de fundo e uma eleição para acontecer agora em outubro. Então, a parte fiscal, a gente não tem uma grande mudança aqui em termos de projeção. Na verdade, no curto prazo, o governo até conseguiu diminuir um pouco o nível de déficit, né, que era o esperado. A gente está ali com um déficit em torno de 0,6%, o Focus para o ano passado tem uma projeção, né, para meio, o governo tinha uma meta de 0%. A gente acabou melhorando um pouco as projeções, mas para 2026, como está no gráfico da esquerda ali de linhas, a gente continua achando que o governo vai ter muita dificuldade de entregar a meta de 0,25% positiva. A gente acha que o déficit acumulado, né, do governo mais as empresas estatais e também os estados e municípios vai piorar para o ano que vem, para esse ano, desculpa, para 0,9%. O mercado tem em torno de 0,5%, né, de déficit, também é um déficit fora da meta. Então, o próprio mercado quanto nós tem a mesma lógica, né? O mercado vê o governo aumentando os gastos esse ano, uma dificuldade de contê-los e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de aumentar muito a arrecadação junto com governos, né, regionais, né, estados e municípios que também vão acelerar o gasto
devido às eleições. Lembrando que também tem eleições para governadores, então vai ser um ciclo de aumento de gastos provavelmente. Então, o resultado disso está no gráfico da direita, que é a dívida subindo, como o Alexandre comentou, né? A gente começou o governo, né, esse novo governo Lula, com a dívida em torno de 72% do PIB, e a gente vai provavelmente terminar ali em torno de 84%, é a nossa projeção, é a projeção ali do Focus. Então, esse é o grande problema, né? O que fazer com essa questão fiscal a partir de 2027, por isso a nossa cautela em relação ao que pode acontecer com o cenário olhando de 27 em diante. Mas, no curto prazo, a gente teve do ponto de vista da dinâmica externa, algum alívio, principalmente na questão do financiamento do déficit externo, na conta corrente. No gráfico da direita, ali, que tem as 3 linhas, a gente vê que o déficit em conta corrente, que chegou na linha preta ali em 3,7% do PIB, ele terminou em 3,5% do PIB, houve uma certa melhora, mas o que houve também de melhora nessa dinâmica foi o investimento direto, que está na linha ali roxa mais alta, né? A gente tinha um investimento que tinha caído ali para em torno de 3% do PIB e fechou o ano em torno de 3,8%. Por que isso é importante? Porque como ele ficou superior ao déficit de conta corrente, né, o 3,8% ficou acima dos 3,5% de déficit da conta corrente, o financiamento externo desse déficit acabou acontecendo totalmente pelos investimentos diretos, o que é bom. Por quê? Porque no gráfico do lado, né, que tem o investimento que a gente chama em portfólio, né, que é o investimento em renda fixa e ações, ele perdeu força ao longo do ano, né? Então, os dados vão até novembro, mas até outubro, os investidores estrangeiros tinham colocado 18 bilhões de dólares na renda fixa, terminaram o novembro com 10 bilhões, então houve um fluxo de saída grande no final do ano passado, e na Bolsa a gente vê que praticamente o ano inteiro ficou oscilando ali no negativo, né? O fluxo, na verdade, foi de saída pelo investidor estrangeiro em torno de 11 bilhões pelo esse dado que o Banco Central compila. Então, do ponto de vista de dinâmica externa, ter feito com que o investimento direto estrangeiro acabasse conseguindo financiar o déficit de conta corrente traz um alívio para o câmbio, olhando para frente, como a gente está vendo agora no começo de 2026. E é exatamente isso que a gente está mostrando nesse gráfico, né? Então, no final do ano passado, né, onde está marcado ali em vermelho, a partir de dezembro, ali de 4 de dezembro de 2025, o câmbio deprecia, que era o nosso cenário. A gente imaginava que o câmbio ia fechar em torno de 5,60, que era a relação que o DXY estava mostrando para o câmbio, né? Se o real não tivesse apreciado ao longo do ano e tivesse seguido o dólar, que está na linha roxa, ele teria terminado o ano em torno de 5,60. Como ocorreu, ele subiu realmente para esse nível, porque a pressão de saída de lucros, dividendos, investimento também, né, a parte de remessas de viagens, transportes, tudo isso piora no final do ano com aumento sazonal. Esse déficit em conta corrente aumentou, isso pressionou o câmbio, mas como a gente estava comentando, como a facilidade, entre aspas, a qualidade do financiamento do déficit externo melhorou, quando passou essa pressão sazonal da virada do ano, o câmbio voltou a apreciar e se afastar ali daquela relação com o dólar, né, dado pelo DXY. Então, agora a gente está vendo uma melhora, talvez momentânea, a gente acha, né, não vai ficar assim ao longo do ano, do câmbio. O câmbio tem menos pressões sazonais e, ao mesmo tempo, a percepção de risco aqui para o Brasil diminuiu um pouco na virada do ano, né, com a questão eleitoral, né, o posicionamento que o Alexandre mostrou das pesquisas agora no curto prazo. Então, isso favoreceu o câmbio ficar mais apreciado. Mas a gente continua achando que a tendência do câmbio, olhando para o segundo semestre, se aproxima a eleição e olhando a questão de 2027, é um câmbio que vai voltar a depreciar ao longo do ano. Olhando pelo lado da atividade, o que a gente viu no curto prazo foi algum alívio na parte de demanda, né? Os dados estão ali do varejo em novembro foram muito bons, né? A Black Friday ajudou muito as vendas, né? Então as vendas aceleraram bastante. Quando a gente quebra as vendas ligadas a crédito e à renda, a gente vê que as vendas ligadas a crédito aceleraram, né, no mês de novembro, tem acelerado nos últimos meses. Então isso tem dado algum alívio na parte de varejo, apesar da gente achar que agora em dezembro devolve um pouco esses efeitos. Lembrando, a gente está aqui falando de dados do final do ano passado, né? Os dados têm alguma defasagem, então os dados efetivos são até novembro. Dezembro a gente vai ficar sabendo só agora, na virada do mês de janeiro para fevereiro, então tem uma certa defasagem, mas a fotografia que a gente viu do final do ano, pelo lado da demanda, foi um pouco menos ruim do que a gente estava vendo ao longo do segundo para o terceiro TRI, então agora no quarto TRI teve alguma recuperação.
Porém, outros setores começaram a mostrar uma certa desaceleração, né? Então, a parte de serviços que estava muito resiliente desacelerou, como a gente pode ver ali no gráfico da direita, né? Então, a gente vê que a linha total de serviço parou de crescer, transportes está caindo ali na margem e as famílias estão estáveis, né? Os serviços ligados a famílias. Então, o setor de serviços, que é muito importante para a economia, ele praticamente ficou estável agora no curto prazo, e a produção industrial já faz alguns meses que está bastante parada. Então, o quadro, em geral, é um quadro que, pelo lado dos setores, a gente tem um varejo um pouco melhor agora no curto prazo, mas os serviços e a indústria ainda muito fracos, né? Ainda não tiveram, né? Acabaram não mostrando essa mesma resiliência que o varejo mostrou nesse curto prazo. Isso, em parte, né, esse varejo um pouco melhor, ainda é um mercado de trabalho ainda aquecido, como o Alexandre comentou. A taxa de desemprego está no low histórico, está nas mínimas históricas, ali 5,2. Quando se sazonaliza, fica um pouco menos, né? Fica em 5,7, como está ali no gráfico da direita, mas ainda é um desemprego historicamente baixo. Isso traz uma massa salarial crescente, porque a ocupação fica alta e mais pessoas recebendo salários significa que o total, né, de massa salarial ainda continua crescendo na economia. Teve uma melhora do emprego ali no curto prazo, também dado pelo CAGED, né? A abertura de vagas na indústria, na construção, melhorou um pouco, no comércio e serviços foi um pouco mais rápido. Então, teve algum suporte do mercado de trabalho no final do ano, mas, olhando para frente, a gente também vê uma tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho. Quando a gente junta todos esses dados e tenta entender o que está acontecendo na economia, acho que a melhor forma de responder isso é o PIB, né? O PIB do terceiro TRI já foi um PIB fraco, de 0,1%, apesar, né, desse desenho que a gente mostrou ali, o varejo recuperando. Ele está se recuperando agora no quarto TRI, mas esse quarto TRI do varejo melhor, ele não está compensando a indústria e serviços um pouco mais fracos, por isso a projeção do quarto TRI está ficando em menos 0,1. Então, a gente vê que o degrau que a economia fez é bastante importante em termos de atividade. A gente virou o ano crescendo 1,5%, cresceu 0,3% no segundo TRI, 0,1% no terceiro, e agora no quarto TRI vai ficar próximo de 0%, nossa projeção menos 0,1% no crescimento. O crescimento do ano, 2,2% esse ano, 2% ano que vem. Então, é uma economia que ela gradativamente está fazendo o que a gente chama de um pouso suave, né? Ela está vindo para o nível de crescimento potencial, e com isso a gente diminui as pressões de inflação, como a gente tem visto agora mais recentemente nos índices que estão sendo divulgados, né, no final do ano passado, o IPCA fechando abaixo do teto da meta. Aqui, em termos de política monetária, para terminar a parte de macro, a gente está vendo um Banco Central ainda com um discurso bastante parecido com das reuniões do segundo semestre do ano passado, ou seja, um discurso ainda que não dá indicações de corte de juros, mas lembrando, o Banco Central, na própria entrevista em dezembro do ano passado do relatório de política monetária, ele disse que não iria dar seta, né, entre aspas, não iria dar uma sinalização muito clara para o mercado sobre o corte de juros. A gente continua achando que essa dinâmica, né, a atividade desacelerando junto com a inflação de curto prazo mais bem comportada e as expectativas em queda, como está nesse gráfico ali, o 2026 e as de 2027, 2028 também, uma tendência de queda, talvez mais estável no curto prazo, mas tiveram uma tendência de queda, mostram um cenário de inflação menos preocupante que era o cenário de inflação quando o Banco Central parou os juros ali em junho do ano passado. Então, a gente acha que o Banco Central está construindo o espaço para cortar juros. Por isso que a gente acha que, apesar do discurso não ter se alterado, a gente acha que o Banco Central pode fazer o corte de juros na semana que vem, na reunião de janeiro, a primeira do ano, na semana que vem. Por quê? Porque a gente acha que, quando o Banco Central atualizar os modelos dele de projeção, o que vai acontecer é que, no horizonte relevante de política monetária, que está marcado ali em vermelho, que passa do segundo TRI de 2027 para o terceiro TRI do segundo TRI de 2027 para o terceiro TRI de 2027, a projeção de inflação ela se aproxima cada vez mais do centro da meta de 3. Então, o último relatório, as inflações estavam em torno de 3,2. A gente acha que com os dados que saíram e com a nova rodada de projeções, essa projeção do terceiro TRI vai vir para 3,1, e com isso a gente vai ter uma inflação muito próxima do centro da meta, né? 0,10 de desvio é muito pouco. E por isso a gente acha que o Banco Central pode cortar juros. Eu acho interessante trazer aqui um pouco para as pessoas que, ao longo das últimas 5, 6 semanas, né, desde o último Copom,
a probabilidade de um corte em janeiro foi diminuindo de maneira muito intensa, né, nos preços, né? Hoje está menos de 5% a probabilidade de um corte agora em janeiro. A gente está mantendo o corte 0,25 e eu vou fazer um comentário e você comenta em cima, né? Eu acho muito curioso quando o mercado forma essas convicções absolutas, né, de que em janeiro não dá para cortar, mas daqui a 45 dias daí dá para cortar, né? Eu queria trazer a ideia de que política monetária é feita sob incerteza, considerando um horizonte longo, né? Você tem um conjunto de dados que embarca muita coisa, mas no fundo é um conjunto de dados que você está tentando prever o que vai acontecer com a economia e com a inflação, particularmente, ao longo dos próximos 3, 4 trimestres. E sendo muito honesto, né, não existe 45 dias de dados que vão fazer com que um corte que não pode acontecer em janeiro possa acontecer em março, né? Então, às vezes o mercado vai para uma posição de preços que é meio movimento de manada, mas o fato concreto é que é evidente que um juro de 15%, uma inflação que está caminhando ali para a direção da meta no horizonte relevante, já abre espaço para cortar. Se o Banco Central vai exercer ou não, se ele tinha que ter comunicado previamente ou não, são preferências subjetivas do banqueiro central. Mas eu acho importante comunicar que o consenso do mercado, para a gente, parece em conflito com a realidade dos modelos de projeção, que são os mesmos modelos que o Banco Central utiliza. Exatamente. A gente acha que não haverá, né, daqui até a reunião de março, tanta alteração assim nesse quadro, que já é um quadro que permite, né, o Banco Central ter essa discussão sobre o corte de juros. Lembrando que os modelos, a acessibilidade deles entre uma decisão agora ou a decisão em março vai ser muito pequena. Então, o quadro que ele vê agora em termos de projeção e de simulações vai ser muito parecido com o que ele vai estar lá vendo em março. Então, seria mais uma preferência subjetiva, entre aspas, né, a decisão de agora e de março, lembrando que, dado o que aconteceu, né, desde a última decisão em relação aos sinais de desaceleração da economia, a boa performance em relativa da inflação também, a inflação acabou terminando o último trimestre abaixo do que era esperado pelo mercado e pelo próprio Banco Central, e a dinâmica das expectativas também mostrando quedas adicionais, mostra que o que está acontecendo em termos de impacto da política monetária tem que ter bastante cuidado, ou seja, o juro real está subindo, tanto em termos ex post quanto em termos ex ante. Se a gente pensar em termos de 12 meses de inflação, o juro ficou maior do que era o esperado, porque a inflação desacelerou mais, e em termos de expectativas de inflação, que seria o juros real ex ante, também houve uma surpresa, né? As expectativas caíram, então o juro real também ficou mais alto. Então, é preciso ter bastante cuidado, porque o juro real já está acima de 10% ao ano, e um juro de 10% ao ano numa economia que já tem uma tendência de desaceleração, você pode gerar uma desaceleração, né, indesejada e acabar com um resultado pior do que era o imaginado pelo Banco Central. Então, esse é o ponto também de cautela que tem que ser lembrado nesse momento. Acho que diante desse quadro, acho que eu passo aqui para o Benassi para ele falar um pouco para nós em relação às expectativas aí para os ativos, principalmente para a Bolsa, para 2026. Acho que eu fico com a parte mais fácil aqui, falar de ativos, dado esse cenário que é um pouco mais complexo. Acho que também, antes de entrar, acho que é importante a gente refrescar um pouco a memória sobre como foi a entrada do ano de 25. O Ibovespa, ele negociava num preço-lucro 6, 7 vezes, que é bem abaixo da média histórica, com as empresas que, e obviamente isso foi acontecendo ao longo do ano, vieram surpreendendo de maneira bastante positiva na entrega de resultados. E agora o cenário de 2026 é outro cenário, né? Hoje o cenário é um cenário que a Bolsa negocia 9 vezes e meia lucro, que é bem perto da média histórica. A gente, apesar, como o Luciano comentou, a gente vê a atividade crescendo, mas a gente não vê a possibilidade de muitas surpresas no lucro, até porque a gente está bem confortável com o que o sell-side tem, os sell-sides no geral tem de crescimento de lucros, então a gente não espera muitas surpresas. Então, como a gente olha o cenário, a Bolsa ela é relativamente barata ou renegocia relativamente abaixo da média histórica. Ela é barata quando você olha em comparação a outras bolsas de emergente. O Brasil negocia um pouco abaixo da média histórica e todos os emergentes negociam acima dessa média histórica, mas no caso de não haver um re-rating, né, ou uma expansão de múltiplos, a Bolsa parece
bem precificada, né? Ou está bem próximo do que a gente julgaria como preço justo, né? Dito isso, e eu acho que até por isso que a gente tem uma postura que é uma postura um pouco mais defensiva, só que a gente também tem a questão de que com o corte de juros e com o cenário doméstico e com o cenário internacional um pouco mais positivo, a gente não quis migrar a carteira ou migrar toda a nossa alocação no D0 para uma postura mais defensiva, né? Então, esses primeiros meses do ano a gente montou uma carteira que é uma carteira que mescla um pouco as teses um pouco mais defensiva com teses que devem ter uma performance um pouco mais positiva com a indicação do Banco Central, se ele vai começar o corte de juros em março ou se ele vai começar o corte de juros agora em janeiro, mas é uma carteira que tem papéis que se beneficiam desse cenário um pouco mais sensível a juros, tá? Então, foi uma carteira ou foi uma ideia de alocação bastante complexa, né? Você tem um cenário de corte de juros que beneficiam alguns setores da economia, você tem uma eleição que, no nosso cenário, é uma eleição que traz desafios fiscais adicionais, sobem os juros, e você tem que ter uma postura um pouco mais defensiva na sua carteira em relação a esse cenário. Então foi realmente um cenário bastante desafiador para a montagem de um portfólio ideal para atravessar esse ano de 2026. Então, só aqui, dando alguns exemplos e utilizando... a gente está utilizando basicamente o Bloomberg aqui, tá? Os dados do Bloomberg. O índice Bovespa, ele negocia muito próximo da média histórica, né? Então, a gente não vê aquele desconto de valuation que a gente viu no começo de 2025 e até, obviamente, a gente olhava... via que existia a possibilidade de cortar juros nos Estados Unidos, via as companhias brasileiras entregando bons resultados, mas o patamar de partida, né, era muito, muito baixo, né, era muito descontado. 6, 7 vezes lucro parecia assim um desconto exagerado. Agora a gente negocia mais ou menos ali na nossa média histórica, mas acho que o que chama mais atenção para a gente quando a gente olha as métricas tradicionais de valuation, né, o Equity Risk Premium, que nada mais é que é o prêmio que você tem em carregar uma posição em bolsa em relação a um título de renda fixa, tá? Então, nada mais é do que você está invertendo o preço-lucro e você está tirando essa inversão do preço-lucro de um ativo de renda variável, de renda fixa. O ativo de renda fixa que a gente retirou é a NTNB de 10 anos. Então, o prêmio que hoje você tem para carregar uma posição em bolsa no Brasil parece muito baixo, tá? Ele não parece tão baixo quanto foi lá em 17 e quanto foi lá em 18, mas lá em 17, lá em 18, lá em 20, a NTNB estava negociando, o Luciano pode me corrigir, entre 2,5%, 3%, 4%, 5%, né? Então, como uma NTNB a 7,20, 7,50, esse Equity Risk Premium, ele realmente está bem pressionado. E se você não tiver uma reprecificação de toda o segmento de renda fixa, nos parece difícil o Ibovespa ter essa performance, uma performance bastante positiva. Porque aqui ou você vai ter uma explosão de lucro, e a gente sabe que as empresas brasileiras não são empresas assim que têm grandes crescimentos de lucro. Obviamente você tem um caso ou outro, mas no geral o crescimento de lucro da Bolsa Brasileira é linear, não é explosivo, até porque grande parte do Ibovespa hoje é commodities, e aqui você tem dólar, você tem a própria commodity, você tem muita volatilidade. Bancos é um segmento mais perene, né? E você não tem muita tech. Então, é difícil imaginar que a gente vai ter uma reprecificação desse Equity Risk Premium pensando em crescimento de lucro das empresas. Então, acho que o que seria mais fácil seria a renda fixa, o bloco de renda fixa cair, né? As taxas fecharem, e aí sim você ter um Equity Risk Premium que sucinta, né, ou faça sentido você tomar um pouco mais de risco dentro das carteiras, tá? Então, acho que
não é só uma questão de eleição, é uma questão de ponto de partida, é uma questão de valuation e até uma questão de dúvida sobre se o risco-retorno ele se paga ou não a você investir em ações. Acho que o técnico só, acho que o que joga um pouco a favor de investimentos em bolsa é porque o técnico ele é muito positivo, né? Então, a alocação de fundos de ação no Brasil está na mínima histórica, a alocação dos multimercados em renda variável está na mínima histórica, então eu acho que até por isso que torna ainda mais difícil a tomar a decisão de como montar uma carteira, porque qualquer notícia positiva, qualquer fluxo, a bolsa sobe, tá? Mas acho que no balanceamento parece que faz um pouco mais de sentido ser um pouco mais defensivo, né? E aí, pensando em... A gente mesclou dentro das nossas recomendações, dentro da carteira recomendada, uma posição entre otimista e pessimista, e essa posição ela vai migrando ao longo do ano, conforme a incerteza, e eu acho que a principal incerteza é em relação às eleições, ela for diminuindo, né? Se conforme as pesquisas forem saindo, uma vitória de um governo que vai ter uma plataforma menos fiscalista ganhar, a gente vai aumentar a posição dentro das posições mais pessimistas. O contrário, a gente vai aumentar a alocação nas posições mais otimistas. Mas como a gente tem algumas dúvidas, a gente decidiu dar uma mesclada entre as posições. Eu acho que a gente vai seguir nesse sentido pelos próximos meses, né? Mas até para sair um pouco desse cima do muro, estamos mesclando ou deixamos de mesclar, a gente colocou nos slides as posições, e seria um trade mais direcional, né? Eu acho que a plataforma fiscalista ganha, a gente deixou as posições que são as posições mais otimistas e que eu acho que se alguém tiver essa certeza, que eu acho bem difícil de ter, decidir tomar uma posição mais direcional, o trade otimista seriam essas posições que a gente acha que teriam uma performance bastante positiva e o pessimista a mesma coisa, tá? Então, e você pode ver que, assim, tirando o setor financeiro, que você consegue surfar por empresa, você consegue surfar em empresas diferentes, os outros segmentos, setores, empresas são diametralmente opostas, né? Para a gente entender como o cenário binário ele é complexo. Mas a gente decidiu deixar, tá na carta também. Acho que na carta, inclusive, tá um pouco melhor explicado o porquê do setor, do cenário otimista ter essas empresas e do cenário pessimista terem as outras, tá? Mas a ideia foi a gente sair um pouco, acho que, de cima do muro. Acho que rapidamente, falando sobre fundos imobiliários, tá? E fundos imobiliários, a gente é menos... a gente já falou isso, e repetindo mais uma vez, a gente tem uma estratégia de alocação em fundos imobiliários que é uma estratégia um pouco mais de longo prazo, né? Porque você está comprando um galpão logístico, você está comprando uma laje corporativa, você está comprando um shopping. Eu acho que tradings de curto prazo ou variações de curto prazo deveriam impactar menos como você faz as alocações nessa classe de ativo, tá? O que a gente tem feito, e é um processo que a gente começou em meados para o final do ano passado, a gente tem reduzido um pouco a parte de crédito. A gente zerou crédito no agro, por exemplo, porque é um setor que a gente está bastante desconfortável, inadimplência, a margem dos produtores. A gente diminuiu um pouco a parte high yield, não está tão ruim, ou ainda não apareceu nos números os defaults que apareceram no agro, mas a gente está um pouco desconfortável, porque se você parar para pensar, parece complexo uma incorporação ou um desenvolvimento parar de pé com taxa de CDI mais 5 com CDI de 15. Então a gente também tem diminuído um pouco a alocação em high yield, e o que a gente fez foi migrar um pouco a alocação para tijolos. Tá? No ano passado a gente aumentou um pouco a alocação em shoppings, aumentamos um pouco a alocação em logísticas. Importante lembrar que esses dois segmentos já negociam mais ou menos próximos do valor patrimonial. Não que o valor patrimonial seja uma grande
uma grande métrica de valuation, mas é importante e eu acho que serve um pouco de baliza, até por conta de emissões, né? Os fundos vão chegando perto do valor patrimonial depois de 3, 4 anos longe desse valor patrimonial. Acho que vem uma janela de emissões relevantes, então você corta um pouco a capacidade de valorização desses ativos e a gente migrou agora, no final do ano, um pouco mais para tijolo, né? Mais para lajes corporativas. Então, acho que a gente fez esse movimento, a gente estava muito em crédito, a gente diminuiu o crédito, aumentou um pouco de tijolo. A gente acha que tijolo, no começo do ano, tem uma performance mais positiva, até porque existe uma mística no mercado financeiro de que o investidor pessoa física ele vai olhar a NTNB 35 e quando a NTNB 35 fechar ou as taxas fecharem, os fundos imobiliários vão andar bem. Eu sou bem crítico a essa ideia do mercado financeiro sobre o investidor de fundos imobiliários ser tão ligado a essas métricas macro. Ele é ligado ao CDI. E como o CDI vai cair nos próximos meses, a gente espera que tijolos tenham uma performance positiva e faz um pouco de sentido pensando... você vai ter uma queda da Selic, fundos de recebíveis de Selic vão cair a distribuição, você tem uma inflação que está ligeiramente controlada e os fundos IPCA têm diminuído a sua distribuição, enquanto os fundos de tijolos ou eles estão aumentando a distribuição porque reduziu vacância, vendas estão melhores, aluguel subiu, ou vão manter a mesma, né? Então, acho que os fundos de tijolos devem ter uma performance um pouco melhor no começo desse ano de 2026. Então, a gente sempre vai ficar mesclando, aumenta um pouco tijolo, aumenta um pouco recebíveis, mas a ideia mesmo, acho que é ter a carteira balanceada e é o que a gente vem carregando aí desde que a gente criou a carteira ou desde que a gente começou a falar um pouco mais de fundos imobiliários ali no final de 2024 já, né? No final de 2024. Bom, acho que é isso. A gente sempre prefere dar boas notícias, mas esse ano é um ano que a gente tem um olhar mais cauteloso, justamente em função dos fundamentos mais frágeis do ponto de vista fiscal e por causa das incertezas que a eleição acrescenta em cima desse tema de ajuste fiscal, né? Acho bom também trazer a ideia de que não é um cenário de crise, é um cenário de ajuste de preço de ativo, né? Basicamente é retroceder um pouco a alta do ano passado, então não é uma crise. E também é importante ter em mente que, enquanto você está na onda global favorável e você tem a expectativa de corte de juros, que eu acho que é uma coisa que ainda vai prevalecer na dinâmica dos preços dos ativos ao longo dos próximos 2 meses, né? Provavelmente um pouco mais do que isso, você tem uma dinâmica ainda positiva. Por isso que a nossa carta começa com a proposição de reduzir as posições, aproveitar esse ambiente favorável para fazer o rebalanceamento das carteiras num ambiente construtivo, que é sempre muito mais fácil. Também vale dizer que, para quem gosta de opção, entende um pouco melhor ou tem interesse por isso, vale a pena procurar o assessor, porque uma coisa que faz muito sentido dado que é uma eleição incerta, que tem 30%, 40% de chance da oposição ganhar, faz sentido manter uma posição de renda variável e comprar proteção. A gente imagina que a renda variável, uma carteira bem escolhida de renda variável, possa ter um upside da ordem de 60%, né? Então, você compra esse upside, tem uma posição de renda variável e compra opção, você vai pagar 7% por isso. Se acontecer o cenário oposto, que a bolsa cair, você está protegido, né? Então, do ponto de vista de estratégia de investimento, é uma hipótese a ser considerada também, né? Então, acho que é esse o resumo. Queria agradecer a atenção de vocês. A gente fez uma apresentação um pouco mais longa, mas dado o ambiente um pouco mais complexo, a gente imaginou que poderia enriquecer um pouco a reflexão. É isso, muito obrigado. A gente volta no mês que vem com uma nova apresentação de cenário mensal da Monte Bravo.